sejam bem-vindos ao canal Descomplicações. Eu sou o professor Heleno Júnior. Esse é mais um vídeo da série de vídeos que estão ajudando, né, os profissionais, agentes de endemias e agentes comunitários de saúde no programa, né, do curso do programa Saúde com a Gente. Então, esse é mais um vídeo, né, mais um tutorial que vem complementar o estudo, né, que esses profissionais estão passando na plataforma AVA do Conasems. Então, aqui tem um objetivo de complementar, ajudar no entendimento da disciplina. Tenho tentado acompanhar, né, a cada disciplina, complementando o estudo aqui com vocês. E vou pedir que você que ainda não fez, se inscreva no canal, também deixe seu like para ajudar nos próximos vídeos, né? Que aí a gente pretende postar para continuar nesse trabalho, né? Até o final do curso do programa de saúde com a gente. Eu sou enfermeiro, auditor e hoje eu irei falar um pouco com vocês sobre duas disciplinas, né, que nessas últimas semanas foram desenvolvidas. A linguagem e a comunicação, teve também um ponto de questões de ética e moral, e depois educação permanente, educação popular. Eu vou postar aqui um resumo sobre essas duas disciplinas e espero que ajude, né, você, profissional e demais interessados no entendimento, né, e assim poder desenvolver aí com êxito a sua atividade final em cada disciplina desse módulo. Então, o programa de saúde com a gente, ele trouxe a disciplina de linguagem e comunicação, né, como um ponto aí de base para demais disciplinas que estão sendo desenvolvidas, né? Então, falar de linguagem e de comunicação, eu acho que foi muito feliz o curso quando trouxe a abordagem desse tema, porque é um papel, o agente comunitário e o agente de endemias tem um papel de comunicador nessa comunidade, nessa área em que ele vive, que ele reside, que ele trabalha. E essa comunicação ele tem que ser usada de diversas formas para atingir o objetivo, que é ali proporcionar uma qualidade de vida para o indivíduo, seu domicílio, e também para aquela região, né, em que esse domicílio está inserido. E nessa disciplina foi possível observar que existem algumas formas de linguagem, de textos, de regras gramaticais, e existem também regras de comunicação. Né? Comunicação é essa que pode ser de forma verbal, oral, né, por objetos, até por músicas, entre outros pontos que podem comunicar ali o desejo, passar uma mensagem positiva importante para o nosso trabalho no dia a dia, né? Então, a gente viu que a linguagem e a comunicação, ela faz parte do nosso trabalho como agente de endemias e de comunitário de saúde nessa localidade em que estamos. E essa linguagem, essa comunicação, muitas vezes é usada da forma com que aquelas pessoas vivem, como elas se comunicam, sotaque, gírias, né, a forma com que essas pessoas entendem aquilo que você pretende passar. Então, isso é muito relativo de uma equipe para outra, de uma região, de um agente comunitário de saúde para outro, que muda de acordo com seus costumes e as formas com que aquelas pessoas vivem. Então, a comunicação, ela está no nosso dia a dia, né? E ela aí, de diversas formas, elas passam algum recado, elas passam alguma informação para a gente, e essa informação do nosso trabalho da área de saúde pública precisa ser comunicada àquela região e usar as várias formas que hoje nós temos, né, são benéficas, né, para esse objetivo. Então, a linguagem é essa capacidade do homem, né, de interagir por meio de palavra, interagir por meio de mensagem, até de desenho. Quantas vezes o agente comunitário de saúde auxilia, por exemplo, aquele usuário que é domiciliado a tomar a medicação correta no devido horário? E às vezes faz uso até de desenho, desenha um sol, indicando na caixa daquela medicação que o usuário, o idoso, né, que vive sozinho ou não, deve tomar ali no horário do almoço ou durante o dia. Aquela outra caixa desenha uma lua ali mostrando que à noite é que ele deve tomar, né, por esse usuário.
ter dificuldades de interpretação ou não ter estudos que consiga ler, entender, né, o nome daquela medicação. E isso faz toda a diferença para que esse usuário tenha uma qualidade de vida melhor. Não deixe de tomar uma medicação ou tome uma dose maior do que deveria. Então, isso é uma linguagem que a gente utiliza no dia a dia e que tem um objetivo, né, benéfico para aquele usuário. Então, quantas vezes a gente faz uso disso? E outros meios de comunicação. Então, o agente comunitário de saúde e de endemias, ele busca sempre uma linguagem acessível à sua comunidade. A linguagem não é a mesma quando a gente discute em equipe uma situação, um problema, como chegar para resolver o problema daquele usuário, mas naquela comunidade o usuário precisa encontrar uma forma de passar a mensagem da melhor forma compreensível para o usuário entender e assim ele poder, né, ser beneficiado com aquilo. Então, as formas de linguagem são várias, né? Mas, por regra, existem dois tipos. A linguagem formal, que essa é o que a gente utiliza no dia a dia, na escrita, né? Seguindo como regra as normas do português, as normas gramaticais. E essa linguagem formal, eu posso até dizer que a gente usa no preenchimento dos formulários, da ficha de cadastro individual, da ficha de cadastro domiciliar, no preenchimento de uma lista de usuários hipertensos, diabéticos, quando eu preciso identificar, quando eu preciso passar ali na escrita, né, algo para complementar, né, que vai precisar fazer um trabalho mais específico, ou que faz parte da nossa produção, nos formulários, no preenchimento do dia a dia. Então, isso a gente usa bastante a linguagem formal. E aí eu chamo a atenção para a ficha de cadastro individual, em que a gente precisa ter um cuidado no preenchimento, preencher o nome do usuário corretamente, sempre solicitar um documento de identificação para não ter erro nessa escrita, não abreviar onde não existe abreviação, onde não pode abreviar o nome do usuário. Porque depois, quando essa linguagem, essa ficha, ela é inserida no sistema, outros profissionais irão depender dessa escrita para o atendimento, né? E essa escrita vai sair no receituário de um paciente, que muitas vezes precisa de um documento de identificação para comprá-lo na farmácia, né? Então, por isso a gente tem que ter sempre esse cuidado na linguagem formal, na escrita, como estamos preenchendo um formulário, como estamos digitando esse formulário, inclusive no sistema SUS, no cadastro do indivíduo, no cadastro de domicílio. Então, a linguagem informal a gente já utiliza no nosso dia a dia, na maioria das vezes, quando estamos na casa desse usuário, quando a gente deve direcionar para ele uma orientação sobre saúde, sobre cuidados de saúde, sobre cuidado do ambiente que ele está inserido, né? Como evitar meios de contaminação, como evitar focos que podem ser ali um meio de proliferação do mosquito, do Aedes, dengue, entre outras arboviroses que podem surgir. Então, a gente utiliza muitas vezes uma linguagem informal para passar aquela mensagem, aquele recado importante para a comunidade. E cada agente comunitário de saúde tem uma forma de utilizar de uma região para outra, porque uma região ela tem mais problemas do que outras regiões, né? A gente tem agentes comunitários que trabalham em regiões ribeirinhas, existe um problema ali de água, existe um problema talvez de contaminação, outros que trabalham em comunidades que têm um lixão, que tem um esgoto a céu aberto, problemas sanitários, né, ali de problemas que são importantes de ser verificados e de comunicados tanto à equipe como intersetorial, a outras secretarias sobre aqueles problemas que estão acontecendo naquela região. E a gente viu um pouco que existe uma função, né, referencial ou denotativa, que aí esse texto ele transmite uma informação objetiva sobre a realidade, dá prioridade a dados concretos, fatos, circunstâncias, e essa função, esse texto, ele é muito usado em quê? Em reportagens, né, utilizado através da imprensa, e assim, e com isso a gente começa a entender um pouquinho melhor sobre o que realmente é falso, o que é fake news, o que realmente é um texto jornalístico que está realmente trazendo informação concreta.
né? E esse texto, muitas vezes a gente precisa ter esse entendimento para evitar até problemas na nossa comunidade. Quantas vezes a gente recebeu informações erradas sobre uma determinada doença? A exemplo do Covid, quantos textos foram transmitidos como fake news, né, que causando até uma certa preocupação das autoridades sanitárias e a comunidade, né, assustando a comunidade com informações que não eram verdadeiras, de fontes seguras. Então, o texto referencial denotativo é aquilo que realmente tem uma função oficial, que está dentro de uma realidade, né, e tem como objetivo expressar algo. Também vimos um pouco sobre a função expressiva ou emotiva, que sempre é construído na primeira pessoa, que ressalta a subjetividade da linguagem, reflete sentimentos, reflete emoções. É um dos indicadores da função emotiva no texto e é a presença de interjeições e outros sinais como reticência e ponto de exclamação. A gente também observa que muitos textos podem ter aí várias funções dentro desse mesmo texto. Alguns estão referenciados na sua totalidade a um tipo e outros existem vários tipos no mesmo texto. Função apelativa ou conotativa, né, está ligada ao receptor e ao destinatário. Ele usa sempre o verbo imperativo, né, e ele é muito usado na linguagem, discursos, sermões, propagandas que dirigem ao consumidor, como chamando para uma promoção, para comprar algo. Então, essa função apelativa, conotativa, tem bastante usada nesse meio. Função tática, que é uma função de prolongar ou interromper uma conversa. Essa função a gente utiliza bastante no dia a dia através de um aplicativo de mensagem, através de um telefonema, né? Então, essa função tática a gente tem a ver com essa comunicação entre as pessoas. Função metalinguística, né, que tem ali como um objetivo explicar, é uma função de explicação, é uma função usada para explicar uma mensagem usando a própria mensagem. Seu principal objetivo é falar, explicar ou descrever o próprio código da linguagem. E diariamente encontramos em função a usar conectivos, como por exemplo, ou seja, então ele sempre complementa algo que ele quer reforçar. Tipo, a gente está aqui trazendo uma mensagem, né, explicando algo, e aí a gente quer dar exemplos para complementar esse objetivo. Isso, assim, facilitar o entendimento. Função poética, né, é uma função, assim, muito utilizada na literatura brasileira, né, então traz isso muito da questão poética, da linguagem, né, ela está centrada ali numa mensagem, e o escritor busca deixar mais bonito aquele texto, surpreender aquele texto, e aí a gente pode utilizar numa carta, a gente pode utilizar em uma mensagem, em uma oração, entre outros pontos, né, em que a função poética está inserida. Também foi possível observar uma leitura e análise de interpretação de textos, trazendo um pouco aí para o agente comunitário e o agente de endemias a importância da leitura, a importância da análise, da interpretação de textos. E aí ele falou um pouco, além de regras gramaticais, falou que existem tipos de texto por gênero e existem os tipos textuais, né? Então, o textual, que trata-se da forma como o texto se organiza, e o gênero textual, que trata-se da classificação dos textos por sua função. E aí existem várias funções dentro desse mesmo texto, né? Existe, por exemplo, o narrativo, que está aí dentro do conto, da crônica, do romance, notícias, biografias, da autobiografia, o texto descritivo, que traz aí como exemplo o cardápio, o relato descritivo, a reportagem, o texto expositivo, que traz textos didáticos, palestras, reportagens, argumentativo, a carta aberta, na tese, no artigo científico muito utilizado no meio acadêmico, né? E o texto injuntivo, que tem a ver com o manual, né, de instrução, que também tem a ver com as propagandas, né, entre outros pontos. Também foi possível falar um pouquinho do que é um relatório técnico. E esse relatório técnico é muito utilizado pelos profissionais de saúde, né, para ali descrever uma situação,
sobre uma área, por exemplo. Eu tenho uma área com problema de criança menor de 1 ano sem vacina, que tem uma resistência dos pais em levar para vacinar. Eu posso fazer um relatório técnico descrevendo essa informação, né? Descrevendo um problema de uma área, e esse problema pode ser relatado tanto para a equipe como para outros setores desse mesmo município. Tem também um relatório memorial descritivo, e aí a gente utiliza bastante quando a gente descreve ali, por exemplo, a lista dos meus hipertensos, eu estou descrevendo a lista dos meus diabéticos que precisam ter atendimento de 6 em 6 meses para contemplar, né, o programa do Previne Brasil. Eu posso descrever o número de crianças menores de 1 ano e assim descrever quais as crianças tomaram as 3 doses, por exemplo, de penta e de pólio, e as crianças que não tomaram. Então, memorial descritivo relaciona, então, algo, né, tem a ver com o que a gente precisa ali descrever para o controle do nosso trabalho no dia a dia. Um resumo, né, algo mais simples, talvez até esse momento aqui, né, esse vídeo que eu estou fazendo, é um resumo de 2 conteúdos, de 2 módulos de um curso, né, então de uma forma mais simples, para ajudar os profissionais que assim estão. Resenha, né, que tem aí também a ver muito com a forma com que o autor descreve uma situação, um problema ali, né, também tem a ver bastante com uma resenha. E assim também foi possível observar que existem concordâncias, né, de texto, assim como esse texto se liga, e esse texto, essa frase, ela se liga por concordância verbal, ligando a questão do verbo, dando uma harmonia, né, uma concordância do verbo ao restante da frase. Ou esse texto ele se liga de como uma concordância nominal, também dando uma harmonia, né, uma ligação correta pelas regras gramaticais nessa mesma frase. Então, esta concordância faz parte dessas regras em que a gente precisa sempre, né, entender um pouco melhor para melhorar a nossa escrita e assim passar uma mensagem da forma correta, né? Também foi possível observar no módulo da aula anterior o que é ética e o que é moral, né? Isso a gente usa no nosso dia a dia. Então, o agente comunitário de saúde, naquela comunidade, na equipe, todos os dias nós temos questões éticas e questões de moralidade para interagindo no nosso dia a dia, fazendo parte do nosso cotidiano. Então, questões éticas está ligado aos valores, está ligado à conduta, né, à conduta profissional, né? O profissional de enfermagem tem um código de ética, o profissional de medicina tem um código de ética, né? O agente comunitário de saúde tem um código de ética, o respeito, os princípios, né? E a moralidade está ligada ao costume, tá ligada às normas, ao comportamento de um indivíduo, ao comportamento de uma comunidade, à tradição daquela comunidade, né? Então, o que muitas vezes é ético, ele pode fugir da moralidade, o que muitas vezes é moral, mas pode fugir das questões éticas, das leis que regem, né? Por exemplo, uma região, um país tem uma lei, né? Tem uma questão ética, legal sobre um determinado problema, e que muitas vezes na questão moral ele foge do que é correto, do que é certo. Então, ética e moral sempre estão ligadas uma à outra, né? E a gente precisa ter essa ponderação, a gente precisa entender os limites éticos, a gente precisa entender da questão moral, e assim a gente poder, né, realizar o nosso trabalho da melhor forma, respeitando tanto questões éticas como as questões morais, de moralidade. E como profissional de saúde, né, nós temos ali um papel de sigilo, nós temos que guardar muitas vezes sigilo de problemas de usuário, da comunidade, né, entre a equipe, né, a gente tem questões que precisam ser discutidas entre a equipe, em que a comunidade não pode saber, né, tem questões em que a comunidade precisa saber quando há um problema de saúde que ali pode promover coletivamente, né, um prejuízo para aquelas pessoas. Então, essas questões todas a gente precisa sempre entender até onde a gente pode ir na questão ética e até onde a gente vai também na questão moral.
Em seguida, então, gente, desse módulo mais recente, né, iniciou a educação permanente com base também na educação popular. E aqui eu vou fazer um resumo bem rapidinho sobre esses dois pontos. A educação permanente que está bem ligado, né, ao nosso saber, né? O agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, né, precisam passar por treinamentos específicos, treinamentos de forma contínua, né? Agente de endemias, treinamento sobre as arboviroses, por exemplo, leishmaniose, chagas, problemas de saúde de uma região, né, que muda muitas vezes de uma região para outra. Aí a gente traz o que é endêmico de uma região, não é endêmico para outra região. E assim, aqueles agentes de combate às endemias e de comunidade de saúde precisam entender o mecanismo da doença e de como transmite por região, né? O Brasil é um país imenso, existem várias endemias que divergem de uma região para outra. E cada profissional que trabalha naquela região, ele é treinado, ele é entendido para os problemas que ali existem, para que a gente possa fazer intervenções, orientações, né, encaminhamentos necessários e evitar complicação referente àquele problema. Então, a educação permanente, ela deve ser constante na vida da gente, para entender todos esses problemas e os que vão surgindo. A exemplo do Covid-19, em que todas as equipes, os profissionais foram treinados sobre a doença, de como se transmite e o meio de evitar. E a educação popular faz parte do nosso dia a dia. É aquela cultura individual, é a cultura de uma região, é uma região que tem costumes específicos de tratar seus problemas de saúde por meio de ervas, por não faz tem resistência ao uso medicamentoso, a comprar medicamento em farmácia. Então, são costumes em que a equipe de saúde da família precisa sempre trabalhar nisso, sempre intervir. A cultura popular, a educação popular, ela nunca é descartada, ela jamais pode ser descartada. Ela tem que ser trabalhada harmonicamente com a educação permanente para que haja um equilíbrio, né? E assim a gente consiga atingir aquele objetivo de proporcionar uma qualidade de vida para o usuário. Também nesse módulo é possível verificar um pouco mais sobre o papel do agente comunitário de saúde e de endemias, né, como trabalhador, educador, conhece a comunidade, conhece como as pessoas vivem, do que trabalham, como as pessoas ali estão morrendo e nascendo, dificuldades, as vulnerabilidades de uma área, a área mais vulnerável é uma área perigosa, é uma área que tem certos problemas sociais, é uma área que tem problemas estruturais, saneamento, coleta de lixo, ou então destino desse lixo, ou então uso da água de consumo, como a população faz uso, a maioria dessa população. Então, a gente sabe todos esses problemas de uma área, né? E assim, esses problemas devem ser trabalhados da melhor forma. E aí do Covid a gente teve que se adaptar. Houve um trabalho de educação permanente e hoje a gente tem um entendimento, né, muito maior do que quando a doença começou. Né? E assim outros problemas irão surgir, e assim a educação permanente ela deve ser contínua, para a gente entender aquela situação de saúde sanitária e assim poder intervir na vida das pessoas. Aí entendemos um pouco que a Política Nacional de Educação Permanente, ela apresenta soluções, orientações, né, para o desenvolver do processo educativo. É o que está voltado à equipe, são os treinamentos, capacitações, capacitação para o uso do ESUS, para o cadastro do profissional, capacitação para uma vacina, capacitação para a forma com que uma doença se transmite, atualização desse mecanismo de uma doença, e assim precisa capacitar os profissionais para o atendimento a certos problemas, de como tratar. Então, isso tudo é um processo educativo e deve ser inserido na equipe, no serviço público de saúde, de forma contínua, né? Então, o Ministério da Saúde possui uma política nacional de educação permanente justamente para ajudar os profissionais que estão na ponta, na assistência, ao entendimento, né? E também ao cuidado frente àquele novo problema ou à adaptação de uma nova cultura.
Também existe a Política Nacional da Educação Popular, que está aí norteada ao princípio do diálogo, da amorosidade, da problematização, da construção compartilhada do conhecimento, ou seja, traz a cultura das pessoas, o que as pessoas entendem de saúde, de como tratam seus problemas de saúde, quais os meios que buscam, se a comunidade busca a unidade ou ela tem uma cultura de buscar outro tipo de serviço ou então tentar tratar de forma sozinha, na automedicação, os seus problemas. Então, são questões que a gente precisa trabalhar e a equipe sempre está inteirada a isso. Então, o saber, né, a educação permanente, ela está ligada aí ao aprendizado, ela tem que estar ligada à educação permanente, né, que tem como objetivo fazer esse autoconhecimento e, assim, aprimorar para enfrentar um novo problema. Tem a ver com o nosso saber, tem a ver com o nosso conhecimento do dia a dia, né, e o que se faz, como se faz, por quê e para quem. Né? Então, são perguntas que a gente, quando olha um mapa como esse, a gente começa a observar que a partir desse mapa eu tenho aí a oportunidade de descrever quem são os meus usuários na totalidade, por faixa etária, onde estão minhas crianças menores de 1 ano, onde estão as gestantes, assim também como existem os acamados, existem também os hipertensos, os diabéticos, existe também no mapa área de vulnerabilidade social, área de muito desemprego, pessoas em taxas altas de desemprego, de alcoolismo, de destino do lixo inadequado, do consumo de água inadequado, da alimentação, até mesmo da forma com que as pessoas trabalham, né? Uma determinada atividade de trabalho que é prejudicial àquela região ou aquelas pessoas que estão inseridas. Então, o agente de combate a endemias e de saúde tem esse papel de olhar, né, de transformador daquela comunidade, de conhecedor daquela comunidade. E a educação permanente está inserida nessa área, está inserida no nosso trabalho, no entendimento de cada problema desse, dos novos que vão surgindo, da adaptação, das mudanças de comportamento dessa região, né, e como podemos intervir. E como essa comunidade também se comporta em automedicação, no seu saber popular, no seu cuidado, como ele entende o que é uma doença e como tratar essa doença. Então, esse papel aí, ele está ligado entre a educação permanente e a educação popular. Então, a gente precisa saber, a gente precisa acompanhar, né, e a gente precisa adequar sempre o saber científico, né, que vem da educação permanente, à cultura individual, à cultura regional, ao saber popular, à construção e reconstrução de saberes, né, como intervir, mudar uma situação, mudar uma área, uma região que está com problema para outra, interpretar os problemas e como essas pessoas entendem a interpretação desses problemas, como, por exemplo, aí, uma arte que traz, né, uma mensagem sobre a prevenção do suicídio. Então, essa arte ela pode ser trabalhada para chegar a pessoas com maior número de entendimento, de conhecimento, de níveis de conhecimento sobre a linguagem, sobre a escrita. Então, é possível, através de um desenho, passar uma mensagem? Sim, é possível. É possível levar uma mensagem com um número maior de pessoas ali, pessoas que entendem um pouco mais e pessoas que não entendem quase nada da escrita, e assim poder, através de uma mensagem, de um desenho, levar alguma informação. Então, todos esses meios, gente, eles são bem-vindos, que têm como objetivo melhorar a situação, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, para entender melhor, a educação permanente está baseada na proposta educacional, nessa metodologia, nas capacitações, nas técnicas, nas mudanças de comportamento. E a educação popular está baseada, a cultura está baseada aí nos valores de cada pessoa, nos valores de comportamento de uma comunidade, né? E assim a gente pode dizer que a Política Nacional de Educação Permanente ela está ali orientada, né? Ela está baseada em construção,
compartilhada desse conhecimento, no compromisso com a construção de um projeto democrático, né, da população, da forma com que essas pessoas estão sendo educadas, orientadas, né, com a base nessa informação. O Ministério da Saúde, né, possui uma política nacional de educação permanente e essa política ela traz diretrizes importantes. Essa política foi muito bem estudada, estruturada através de vários profissionais, técnicos da área de saúde, que entendem que é preciso o fortalecimento dessa educação na área de saúde para que a saúde continue avançando. Né? A gente sabe o quanto o SUS foi importante no combate ao Covid-19. Né? Então, graças ao quê? A um trabalho em conjunto dos profissionais, dos gestores, né? A um trabalho de educação permanente, e assim essa educação permanente ela deve ser sempre fortalecida para que o SUS continue avançando na área sanitária, nas suas diretrizes, no combate aos problemas de saúde. Então, a política ela tem responsabilidades específicas aos municípios, ao Estado, ao Distrito Federal. Responsabilidades de planejamento das ações, de como deve ser aprimorada, né? Como deve ser, então, implantada a política permanente, né? E assim a responsabilidade vai dos municípios, do distrito, também dos estados, do Distrito Federal, né? Por exemplo, que para a responsabilidade do município e do Distrito Federal, ela está ligada ao planejamento das ações, que deve considerar a articulação das ações, na definição das estratégias específicas de cooperação, né? Já a competência do Estado e do Distrito Federal tem a ver aí com a previsão de, no mínimo, um ano, né, que ele deve ser construído coletivamente pelos estados e pelos municípios, né, com participação das CIEs, que é um comitê específico de educação das regiões, e que deve ter uma pactuação também através da CIB, né, o colegiado do SUS entre os gestores, né, que aí também participa nas políticas de saúde. É possível também falar um pouco sobre o trabalho da equipe, né, do ACS, né, e esse trabalho em equipe é importante demais. Um indivíduo, um único profissional, ele não consegue desenvolver as ações de saúde necessárias de uma comunidade sozinho. É preciso um trabalho em equipe. Então, é preciso o olhar do agente comunitário de saúde e o olhar médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem, né, para saber como chegar àquela comunidade, os problemas que ela traz, os potenciais problemas e como intervir. Então, o trabalho em equipe faz toda a diferença nesse cuidado de uma comunidade. A educação popular, né, também há uma política, né, e assim também estabelecida pelo Ministério da Saúde, né, e assim a gente pode aprimorar bem o que é educação popular e o que ela traz ali, né, principalmente no fortalecimento dos princípios do SUS, como a equidade, né, o que a gente pode trazer também como a universalidade, como a continuidade do cuidado, a integralidade desse cuidado, né, e essa política nacional ela traz a garantia do SUS, que vem aí desde a Constituição, né, desde os seus princípios, a lei, a lei de criação do SUS, a 8080, né, e assim a Constituição Federal de 1988, que traz o SUS aí como descentralização, como atendimento integral, né, e a participação da comunidade, que está muito aí envolvido no saber popular, nos costumes popular, né? A participação da comunidade de como o SUS deve funcionar. E essa participação ela é interessante demais porque aí muda a política de região para região, né? É uma região que trabalha aqueles problemas de saúde, né? É diferente da região que não tem aqueles problemas, já são outros, ou seja, vem da base popular, vem da cultura popular dessa região. Também foi disponibilizado nesse curso, módulo, né, um manual técnico, né, que é do Programa para o Fortalecimento das Políticas de Educação Permanente em Saúde no SUS, o PROEPS, né, SUS,
Então, esse programa, ele também fortalece, né, o Sistema Único de Saúde e tem como princípios promover a formação, o desenvolvimento dos trabalhadores, contribuir para a identificação de necessidades de educação permanente em saúde de trabalhadores, profissionais de saúde, fortalecer práticas de educação permanente nos estados, no distrito, no município e Distrito Federal, promover a articulação interinstitucional, de modo a criar compromisso entre as diferentes redes de gestão e estimular o planejamento, né, a execução, a avaliação dos processos de saúde. Então, a gente pode-se dizer que a Política Nacional de Educação Permanente, né, a PNEPS, ela promove diálogo, ela incentiva troca de práticas, saberes popular, com respeito às técnicas do SUS, né, e o apoio da educação permanente. O manual do trabalho do agente comunitário de saúde já é um manual conhecido, né, pelos profissionais, e ele traz aí também um pouco sobre o papel, o que é o agente comunitário de saúde, como agente de mudança dessa área, né, o que é o incentivo à participação da comunidade, né, as técnicas dinâmicas da participação da comunidade no seu autocuidado, né, traz também capítulos sobre o ACS, trabalhando e aprendendo com a comunidade, ou seja, integrando o saber científico ao saber popular, e capítulo que traz a ajuda e fazer o diagnóstico da comunidade, identificar quem são, quantas pessoas são, né, como é estabelecido o meu perfil, a minha microárea, né, possui mais diabéticos, mais hipertensos, quantas gestantes eu tenho, quantas crianças, quantos acamados, né, isso é um diagnóstico. E como eu posso intervir nesse diagnóstico? Em trabalho em equipe. Então, esse material ele é maravilhoso, né, e traz também, reforçando aí bem o que é o papel do agente comunitário de saúde, tá? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Assim a gente integra um pouquinho do que foi a linguagem e a comunicação do módulo passado e trazendo bem o que é o módulo de educação permanente, né? Educação popular, né? Suas diretrizes, né? Como ela é estabelecida pelo SUS, quais são as responsabilidades dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, né? A importância de continuar aprendendo para o que já existe e o que já está instalado de saúde, de doenças na nossa comunidade e, assim, uma preparação para o novo, né? Então, agradeço a sua atenção, espero que tenha ajudado e aí fique ligado em outros vídeos que serão postados no canal.